Boas pessoal, estamos aí no canal Spray Report, desta vez com o conteúdo Barbecue Graffiti Files. Mano Curtis ali daquele lado, eu sou o Reps, vamos trazer esse projeto e conteúdos aí para mostrar um bocadinho do panorama do grafite e mostrar a história e criar esse registro. Temos connosco hoje aí old school, aí mesmo, histórico, Mr. Cab aí na área, É o gajo de chapéu, para quem não sabe, é o gajo de chapéu, E é isso, vamos estar aí num pequeno meeting, num pequeno encontro, relaxado. O homem está a fazer a sua peça lá atrás, acho que vocês vão curtir. Sejam bem-vindos, até já pessoal. Olha, queres ajuda aí para segurar no... Pois vai? É bora! Então, como é que é? Diz-nos lá uma coisa. Qual é que foi o teu primeiro contacto? Quando é que foi a primeira vez que tu pegaste numa lata de spray? E a partir daí, pelos vistos, o teu mundo mudou, não é? Porque são muitos anos, desde esta primeira história até ao dia de hoje. Qual é que foi a razão, o motivo, a sensação? O que é que tu levou? Na realidade, eu estava ligado com o mundo do grafite sem saber, porque eu andava de skate e a cultura de street e a parte urbana está totalmente ligada com o grafite. Assim como o hip hop, está tudo ligado. E então, como eu andava de skate há algum tempo, de repente foi natural pegar numa lata de spray e começar a escrever coisas na parede. Não era bem grafite, obviamente. Nomes, alcunhas, frases, skate or die, marcas de skate, independente e não sei o quê, pronto, eu acho que fazia essa estupidez, mas depois achei fixe aquilo, a sensação de estar a liberdade, estás a escrever e estás a fazer a tua cena e tentei saber um bocadinho mais sobre aquilo e às tantas houve ali um momento que mudou a minha percepção do que era o grafite e do que aquilo podia ser,
foi na minha escola, apareceu lá um grafite do pá, sexta-feira não tinha nada, segunda-feira de repente, pá, estava lá uma parede de um pavilhão toda pintada. Com, Quem é que pintou esta cena? pá, foi o Wise, e o Wise que agora é Noman, não é? Na altura era Wise, e o Case One, que agora é o Obey. Então tu também és dessa área, não é? És lá daquela zona. Era ali da minha zona, pá, sou da zona do Zé Rui, não sou de Carcavelos, mas sou ali da zona do Zé Rui. Que é o berço, não é? O berço onde a coisa realmente teve mais projeção. Exatamente. Epá, e de repente aquilo fez-me todo o sentido. Eu disse, pá, é mesmo isto que eu quero fazer, pá, quero fazer cenas destas. Vamos buscar umas paredes. Exatamente. Pá, depois daí, até fazer uma primeira greve, pá, passou-se para aí, sei lá, um ano quase, pá, entre reunir material, arranjar um sítio, pá, desenhar alguma coisa decente, depois ficou, pá, uma coisa horrível, mas pronto, na altura parecia uma cena fixe. E pronto, foi aí que eu comecei mais. Epá, e depois do primeiro, vocês sabem, não é? Toda a gente está no meio da cultura do grafite. Pá, depois do primeiro tu queres fazer sempre mais e melhor e queres estar sempre, pá, sempre. Cada greve que tu fazes, pá, ficas muito contente. Até mesmo os que saem mal, pá, tu ganhas. Ao princípio é normal. Pá, tiras alguma coisa dali sempre. Por isso, Uma aprendizagem. Tens ideia quantos grefes já fizeste até hoje? Mais de 1000? epá, não sei. Mais de 100. Mais de 500? Mais de 100? Mais de 100 de certeza. Mais de 100 de certeza absoluta. Epá, sim, talvez. Pá, eu tenho uma coisa muito. Fico mesmo triste que é, pá, no início, pá, um gajo não tem dinheiro e não sei o quê, pá, e tirar fotografias é caro e modelar é caro. Máquinas descartáveis na altura. Exatamente. É verdade. Portanto, Tens que explicar. Então, Antigamente havia uma coisa que era o rolo, que se punha numa máquina. Exatamente. Depois tinha que ser regular. Já Pá. não existe. ainda existe, mas pronto, ninguém usa. Ninguém Pá, usa. E é caro, agora é caro e na altura, pá, quando Ainda és mais puto, caro. ainda era mais caro. Portanto, foi muito duro porque, pá, posso dizer, pá, metade dos greves entre 95 e 2000, pá, não tenho foto. Se calhar mais de metade. Pá, tenho muita pena. E às vezes falo com o pessoal que me diz, pá, lembras daquela, pá, lembro-me, não tenho foto disso, por isso apagou. Eu percebo o que é esta. E hoje em dia, pá, quando vais ficando mais velho acontece isso. Se não tens o registro, não é? De alguma maneira, ou fotográfico, ou de alguém que te conta a história, não sei o quê, pá, perdes. E tenho muita pena disso. Eu perdi mais com o digital. Eu perdi com o analógico. Já. Com o digital perdi muito mais. Muito Se mais. o disco ou isso Perdeu, ou que não o passaram analógico se Yeah. imprimiste Isto ali. Eu perdi um disco cheio de fotos. Pá, mas hoje perdi em dia, mais com o digital. Hoje em dia está melhor, pá, porque há Sim, as clouds e não sei o depois quê, logo diretamente em qualquer suporte. fica na net alguns, Normal. pá, ou senão alguém tira outra foto. E antigamente, tipo, se não revelasses, Antigamente- acabou-se. Ou às vezes ias revelar, abrias a porcaria da máquina, queimava o rolo. Pá, Tanta além de coisa que acontecia. Pá, tu yeah. tiravas fotos dos teus greves, tu Yeah. ias tirar fotos dos outros, Yeah, é tiravas verdade. foto do teu e pronto. Epá, nós, por acaso, A gente, eu tenho, nós tirávamos. eu tenho fotos de uma, Sério? tenho da peça de, Era do de Olafante de não Algés. tirava os outros. Yeah. Nós temos um amigo Há nosso. uma cultura, tenho então, exato, temos um amigo Yeah. da nossa cru, da nossa infância, que é um registro fotográfico incrível de Yeah. peças de toda a gente, atenção. Há pessoal que Chegava, exatamente. tirava e Era os revelava, fotos e daquela revelava, não era só... Eu sentia que tirava fotografias mais àqueles nomes mais conceituados, não é? Tipo, Acho quando que é vias sim, uma sim, peça sim, sim. tipo Yeah, do Obeyman, do Wise, do Youth, do Uber, Exas, não é? Essa malta do Quebro, Claro. mítico Olafante de Algés, mesmo Carcavelos, aquele, falamos disto algumas Moraes. vezes, aquele greve com o cãozinho, meu. O doutor, mano. E o Fogo, doutor, mano. yeah. Aquilo era São- Mas quer, peças. sempre foste, não foste sempre quer. Não é doutor dos cavalos. Não era? Eram dos cavalos. Sim, sim, sim. O teu primeiro greve, quando tu pegaste na lata, depois... Epá, não, Cena do houve ali skate, uma depois até- evolução, o primeiro ano ou dois, os primeiros 2 anos, pá, pegava uma alcunha que me dava, pronto, não interessa, e depois resolvi escolher o primeiro tag, pá, e escolhi umas letras que eu curtia, que era o K, o E, o A e o N, Ki, pá, e comecei a fazer peças com isso. A primeira que foi com esse tag. Foi. As primeiras peças foram com esse, pá, os primeiros 2 anos, pá, 2 anos, 3. Em que ano é que foi isso? Assim, só... Pá, foi em 94, 95 e depois comecei a cap, pá, em 98.
97, 98, vai. Faz ser 97. Pá, e depois passei para Cap, pá, por uma razão muito simples, que era, eu fazia muito para homem, e pá, e 3 letras era mais fácil, mais rápido de fazer do que lá. Então, pá, vou encurtar uma tag e pronto. E depois... Mas não tem associação com taxistas, não? É pá, respeito imenso os taxistas. Eu sei, já Pá, eu sou utilizador, mas não tem nada a ver. Eu sei. Agora foi só aquela. Não é a primeira vez que eu Sim, está na entrevista. Sim, também pensei nisso. Epá, mas depois já estava um bocado, sei lá, naquela altura de 2 anos, já estava um bocado farto das letras. Queria experimentar outra. Pá, e lembro-me de ver, foi muitas pinturas tuas ali em Carnachir, com outro pessoal, que até eram relativamente da tua clube, tinham uns parecidos, faziam, pá, lembro-me. Sim, pá, depois. Era o Stuck e mais. Também tinha uma grande peça às bolinhas no Hall of Fame de Algés, aquela peça. Não era a mesma cru, mas pintavam juntos. Pintavam bem juntos. Pá, Era só o chefe? NCW quem? era o chefe, o Sino, foi um gajo que deixou de pintar. Pá, depois tivemos mais pessoal que entrou e saiu, o Copy, o Cie na altura, que era um gajo que mandava muito bom. E depois era o outro que era o Pulse, também era da minha zona. Pá, era pessoal. Aquilo era uma mistura de amigos, não é? Que era o core da coisa, e pessoal que conhecemos. Gostavam da cultura e começaram a aparecer. Tinha afinidade de alguma maneira e nós juntámos ali. Mas na realidade sempre fui eu e o chefe, o Keb e o chefe, juntos nós que fizemos tipo os meios e mais. Keb e Chef faz-me lembrar um projeto que fizeste finais de 90, né? 99, 2000, em que sai a nível nacional a primeira revista de distribuição. Exatamente. De greve. Né? Pá, era a Sabor. Na realidade saiu em 98, acho que o número 0 saiu em 98. Pá, isto era um projeto que já era do chefe, já tinha começado, mas não tinha posto em prática ainda. Tinha pensado e não sei o que, ele vinha das artes gráficas, era natural para ele fazer uma publicação de grafite que não havia na altura. E nós juntámos e dissemos, bora lá. E foi fixe porque de repente tivemos ali uma coisa física, não é? Que até à altura, pessoal, não existiam fanzines ou... Não existia em França, mas era muito difícil chegar cá. Nacional não existia. Nacional não havia. Cena com aquela qualidade de impressão. A de outros tipos foi depois. E não tinham distribuição nacional. Não Era uma cena local. Não, era uma cena local. E era fanzine, Era outro registro. E foi antes. Foi depois. Será que estamos a precisar de algo assim? Será que estamos a precisar de alguma coisa assim? Não, e aproveitando, a melhor foi a impressão. Pois, era isso que eu ia dizer. Queria só deixar aqui. Queria só deixar aqui presente. Essa freestyle eu não conheço, só posso falar. Então, mas porquê? Olha, porquê? vou deixar aqui a impressão. Mesmo premiadas Quem diria um gajo badante depois está aqui com o homem? Fogo. Não é? Tu falaste de uma coisa que era muito mais fácil na altura conseguires ter o acesso, mas era mais difícil na cena de conseguires programar as coisas. Não havia os telemóveis, não havia tipo as redes sociais. Não, Antigamente nessa altura não havia. Muitas coisas eram feitas por e-mail. Muitas coisas eram feitas por e-mail, eu lembro-me disso, tipo, mesmo com os estrangeiros e tudo, era tudo efetuado por e-mail, era quando um eles bocado diferente. Eu ainda sou do tempo que o gajo escrevia cartas. Cartas, Mandava cartas exatamente, para a é isso que Alemanha, eu estou a dizer. os gajos da Alemanha respondiam-me, olha, vou estar aí no dia não sei o quê, e eu respondi, ok, então encontramos no Castro no dia 31 de janeiro, às 3h30. Eu estava lá, e os gajos às vezes apareciam. Agora é, estás aí, vamos. Ainda bem, mano. Mas é muito diferente. Epá, eu acho que o pessoal dessa altura tem um compromisso de escalar os minutos.
pergunta. Qual é que é o teu cap preferido? O que é o que utilizas mais e porquê? Pá, o cap que eu mais uso é este aqui, é o Level 1 da Montana. Pá, é um cap muito assertivo, mas não traço muito assertivo e não se pesa muito e é muito versátil. Assim, já houve mais preocupação com quantidade, agora há mais com qualidade. O pessoal pinta menos, mas quando pinta tenta fazer cenas mais fixes. Portanto, isto foi no Referência, lançado em 2003. E depois acrescentas, houve união no início, agora já não há união. Em relação à quantidade e qualidade, Vantagem. o que achas? De 2003 para cá. Yeah. Não existe vantagem. Não. Eu acho que. Eu estava a falar em geral. Não estava a falar propriamente de mim, estava a falar em geral. No grafite, no panorama do grafite em geral. Nessa altura. Em 2003? Pá, porque o pessoal realmente, quem pintava era um núcleo mais pequeno, não é? E esse pessoal começou a ficar velho e não tinha tanto tempo a pintar, portanto, às vezes. Se aprimoravam mais quando Exatamente. iam fazer. Às vezes que podias pintar, davas tudo. Pá, claro que desde essa altura até agora apareceram muito mais baixos, e gajos não são velhotes como eu, e que de repente tentam fazer quantidade para ganhar nome. Portanto, todos os anos está a sair pessoal novo a tentar fazer coisas em quantidade e ao mesmo tempo a qualidade cresceu um bocadinho, tanto do pessoal mais velho como do pessoal mais novo que está a começar. Isto fruto de muitas coisas, como o material evoluiu bastante, a internet, o Instagram, as redes sociais, o pessoal está muito mais ligado e, portanto, as referências que nós tínhamos eram umas e as deles são 1000 vezes maiores. Portanto, é natural que as coisas estejam a fluir de uma maneira mais facilidade. Isso é o que eu sinto. Tu vais a outros países, eles têm diversas paredes. Nós temos uma no centro de Lisboa. Tens umas placas que, tipo, se calhar na hora a seguir está Me leva a uma coisa que eu já disse algumas vezes, que é a falta de paredes que existe. Eu sei que Portugal é um país pequeno, Lisboa é uma cidade relativamente Sim, mas tem pouco. Tem muito pouco. pequena, mas que tem uma população ainda elevada e tem um número de writers muito elevado para o sentido que é, para a dimensão que tem. E não temos paredes. E achas que eles deviam fazer mais por isso? Eles têm. As câmaras e o pessoal também me parece Eu acho que é isso. Claro. Obviamente que as câmaras deviam ter um papel importante nisto, mas não podemos estar sempre à espera deles. E aconteceu no passado estas paredes que conseguimos, quando eu digo conseguimos, foi a O Amoreiras não é legal, né? Toda a gente sabe isso e continua a saber. Não é legal. Mas à força conseguimos obter essas paredes.
2 em 1. Porque eu queria te perguntar quais são as paredes que tu preferes pintar de Lisboa. Por exemplo, as memórias que eu tenho das primeiras peças que eu vi por fez o do Muro de Algés. Também eu. O mítico, já não existe, Também eu. Exato. era aquele Muro de Algés. Contudo, também há aquelas histórias que já me contaste a mim, provavelmente a toda a gente está aqui, que eu queria que tu contasses também dos comboios em Algés. A pergunta é, qual é o muro que tu preferes pintar em Lisboa? Ou onde quer que seja? E a tua história de comboios, que eu sei também passaste um bocadinho ali. O Hall of Fame de Algés, para aquela- quem não sabe, não é? É mesmo em frente à Era em frente? À estação. à Estação estação dos autocarros e Exatamente. por sua Já vez à não estação dos existe? comboios. Já não existe nada daquilo? Epá, em relação ao Hall of Fame de Algés, aquilo também tem uma história engraçada. Na realidade, É legal esse? era. Era Sim, mais já ou não menos. existe, Era Mais ou menos. Era mais ou vai, menos. Era mais ou menos. Mais ou menos, já. Pá, o que acontece era, toda a malta que vivia naquela zona, obrigatoriamente tinha que passar por Algés, porque aquilo era o centro hub dos transportes. Era o hub dos transportes, portanto tu ias apanhar o comboio, apanhavas lá, os autocarros e tudo e não sei o quê. Pá, de certeza, toda a gente fazia grafite na altura, não éramos muito, pá, olhava para aquele muro, enquanto estava à espera do autocarro ou do comboio, não sei. Perdi autocarros a olhar para aquele mundo. Passou! Portanto, pá, natural, um dia eu e o Stuck na altura, pá, olhámos para aquilo e andámos à procura de paredes para pintar. Pá, fomos ali pintar. Andámos lá, um dia com as lápides e não sei o quê, fizemos uma cena de feira, o pessoal passou lá, passeou ao cão, Mas ainda não havia lá nada. não havia lá nada, pintámos lá num cantinho. Ah, então vocês foram os primeiros a que pintar era lá? o que havia. Fomos os primeiros a pintar lá. Pá, depois de repente, e aquele muro daquele lado? Pá, se calhar vamos ali, aquilo era fixe para fazer uma cena. Pá, fomos lá, fizemos, não sei o quê, apareceu a polícia, pá, não podem estar aqui, não sei. Ó, seu guarda, mas isto está bonito, está, pá, mas pá, nós não podemos, as pessoas estão-se a queixar, não sei o quê. Ok, com certeza, vamos embora, voltamos no dia seguinte, acabamos. Pronto, e foi assim o processo. Para falar do Hall of Fame de Algés, pá, foi um Hall of Fame que sempre me deu muito gosto de pintar, fiz lá muita coisa, pá, mas tanto como ele apareceu, desapareceu. Mas foram muitas boas As peças. primeiras quantos peças anos? que eu Ele durou considero Hall of Fame que eu fiz foi em Algés. Yeah, Sabes muitas dizer? boas peças. Eu considero. Pá, aquele Hall of Fame Pintar a quanto? durou 3 ou 4 anos. Não, mais. Mais. Durou Aquele mais, Hall of mas Fame, as primeiras peças as que eu primeiras pintei lá, peças lá foi para em 95, 96. Não, foi mais tarde, foi mais tarde. Deve ter sido um bocadinho mais tarde, mas não 97, muito mais tarde. 98. E já havia a cena do Havia Hall lá, of Fame. não, havia lá Bem, se peças. calhar. Os primeiros a pintar lá foi o Exas e o AF. Mandaram lá uns bombings a todos, durante a noite. Pá, e tudo ficou lá para aí 2 anos. Ninguém mexeu naquilo. Depois fui lá eu e o Stuck e fizemos a primeira cena lá e depois a Durante o outra. dia, Hall of Fame. Sim, fomos lá mesmo. Tipo, isto é nosso, isto é legal, está tudo bem. Vamos embora. Bom, fizemos. Aliás, quando fizemos isso já tínhamos estado a fazer outras paredes mais para a frente. Portanto, aproveitámos a cena de estamos a fazer cenas de várias demoradas. E depois, a partir daí, começou toda a gente a pintar lá. E é que se torna um Hall of Fame, né? Que é quando Exatamente. toda a gente vai lá e... Passou a Algés, pronto, era isso que eu estava a dizer. Aquilo acabou por ser um muro que não era legal, mas nós tornámos legal. E depois ele acabou exatamente por isso. Portanto, a polícia começou a ir mais. Houve outras construções e acabaram por limpar aquilo e nunca mais ninguém se arriscou a ir lá pintar. Portanto, esse muro acabou. Mas na realidade, o muro que eu gostei mais de pintar não foi nenhum que eu tivesse começado, mas sim um mítico, onde o grafite começou. Pá, para mim foi a escola de Carcavelos, que sempre foi, e ainda hoje em dia continua a ser, pá, aquele sítio onde tu só vais quando tens skills. Vais lá, tens umas skills do cara e mandas uma grande peça. Pá, isso Não, nem te atreves, claro. exatamente. Se
correr bem, o pessoal respeita que aquilo dura, pá, senão quem manda naquilo, pá, porque há sempre pessoas que mandam nos muros, entre aspas, pá, acaba por a coisa ter o seu curso natural e acaba por desaparecer. Mas para mim isso é para mim foi onde eu começou, pá, é um muro, pelo enquadramento histórico fantástico, pela tinta toda que já ficou lá, pelo pessoal que lá pintou. Pá. Tens algum momento marcante nesse muro? É pá, sim, quando foi em 98 que houve assim a primeira jam internacional, vieram writers daqueles conhecidos no mundo todo, na altura, pá, que ainda são, portanto, alguém fez aquilo bem, porque esse pessoal realmente é pessoal de valor, casos como o Dane, os irmãos, os gêmeos, pá, o Lumit. Também é importante referir que a ligação de Carcavelos também tem uma ligação à Alemanha, em termos da Europa. Sim. Isso também é importante em termos de conhecimento internacional, que na altura fez toda a diferença. Porque na altura, quando não havia internet, revistas eram poucas, isso fazia. Por isso é que tu dizes, alguém fez e fez bem porque tinha conhecimentos também para isso. Não é? E tu pintaste ao lado de quem? Eu pintei nessa parede ao lado do Neck e do Moritz, o chefe ficou stuck. Ok. O Neck, entretanto, perdi o rastro, assim como o Moritz. Pá, não sei se eles ainda pintam sequer. Pá, mas na altura os gajos estavam muito à frente. Dois estilos diferentes. Era dois estilos muito diferentes. 3D, ao pesado. Exato, não era o Dame, porque o Dame estava num nível estratosférico, o gajo tinha a cena dele. Pá, e o Moritz, meu, que aqueles brilhos. pá, muito perfeito, mesmo alemão, tipo, não falha nada ali. Pá, e o Moritz tinha um estilo completamente, até era completamente fora para a Alemanha e completamente fora do panorama de Grécia. Qualquer coisa nova. Nem era bem aquele wild style, né? Não era, uma cena uma cena improvisada, parecia nova, suja, mas não era suja, pá, era muito bom. Yeah. E tenho muita pena que o gajo tenha perdido o rastro, mas realmente era bom. Instagram? Sim. Não está, já estou por aí. Se calhar está com outro nome, não está com outro nome. Está dentro. Por acaso já perguntei, não, pá, fica Não quero mesmo saber disso. E depois tinha lá mais pessoal, pá, o pessoal dos croatas, o Lunar e o Tufas, pá, também era muito bom. Depois pintaste com o que faço Sim, naquela nas cena das namoradas. Pintámos todos. Mas é engraçado, estás a ver Alemanha e Croácia, faz todo o sentido ali com Carcavelos, com quem conhece essa Exatamente. ligação, Sim. isso faz todo o sentido. Exatamente. E São poucos que percebem essa. São essa- poucos, mas é importante a gente dizer só aqui uma coisa, que é isso, que é, em certos anos, ou seja, em certa altura, que hoje em dia eu conheço-te porque te sigo no Instagram, então já sou teu amigo, não é bem assim, né? E os conhecimentos, na altura, quem tinha conhecimento, seja no rap, no grafite, como fosse, quem trazia alguma coisa de fora, já vinha muito mais à frente, porque Portugal, como nós sabemos, coitados de nós, estávamos muito atrasados, hoje em dia que a internet não é tanto assim, mas estávamos sempre 10 anos atrás. Então quando alguém vinha muito mais à frente, não é? Essa ligação tem que ter um sentido, e elas têm sentido. Né? Em Carcavelos, toda a gente sabe, né? Aquela família da Microlândia, acaba por ser Microlândia, que está ali muito sempre à volta daquilo, é que trouxe esse conhecimento, por isso é que Carcavelos é o que é no grafite e ainda hoje é respeitado nacionalmente. Acho que não é só pelos estrangeiros, atenção, porque temos cá todos, o Wise, que ele falou já, e outros, né? Todos os do início de Mosaic, o Yute. Sim, mas essa crew até acho que foi das primeiras a englobar as 4 vertentes, não é? Já Na havia, altura, mas de uma forma mas coesa assim, de uma forma forte, estás a ver? Tinhas mesmo a cena. fez toda uma influência. As 4 com É força do Alan. E era um gajo que se destacava em todas as áreas do hip hop. O grafite era muito Isso era bom. incrível. E depois no grafite Tinha mais a ver traziam com a rap, música do que hoje em dia. faziam homenagens ao DJ Nel Assassin, que eu lembro-me desse greve, o verdade, primeiro. tem muito mais a ver com Essas a coisas, e isso. Epá, e o vosso moral de Algés, depois, que eu nem sabia que tinha sido começado por vocês, que depois também englobou a malta, porque acabava por ser, a sair de Lisboa para a linha de Cascais, começava em Algés, porque Lisboa acaba ali. Lisboa acaba ali. E a partir dali para a frente era outro mundo, ou seja, hoje em dia o pessoal diz, eu vou a Lisboa, e a Lisboa é outro mundo. Antigamente não era assim. Eu não era de Lisboa, né? sou da linha de Sintra, mas a gente saía para a linha de Cascais, mais propriamente para Carcavelos e Oeiras e Parede, e Lisboa, para realmente apreciar um outro mundo, que era o outro mundo. Tu tiveste uma grande sorte, porque eles hoje em dia, tipo, não vês eles a pintar, como tu referiste, o Moritz, desapareceu, não é? Sim. E os outros não os vês a pintar em grandes eventos com outras pessoas no mesmo muro.
vês-os a fazer, tipo, se calhar fachadas de prédios. Hoje em dia não os vês. E tu tiveste essa oportunidade naquela altura que foi... Não foi? Gêmeos, Sim, Pintados com essas lendas, Foi um elenco plus. Mas por exemplo, E os tugas todos Topo, lá ali, meu. mas por exemplo, como estavas a dizer, o Dan, O gajo foi assim. Não, tugas já não vai fazer nada para essa Houve aquela oportunidade. Hoje em dia tu não os vês a fazer isso. Hoje em dia tu só os vês a fazer fachadas e Depois houve, uns anos mais tarde, no Cais do Gás, vocês já lá estavam todos, que voltaram a ver os Gêmeos, e veio o Sweat, e veio o CMP, o Paulo e o nosso, vieram um gajo também muito todo. E aí a coisa já estava um bocadinho diferente, porque acho que o nível em Portugal já estava um bocadinho mais acima, portanto estava um bocadinho mais equilibrado, e até a coisa não flui como tinha. Ainda Não, sempre um pouco mais ou menos. na cena mais rua, portanto na cena mais street e mais bombing, que foi assim que começou, por exemplo, o Hall of Fame de Algés, e passando ali para o universo dos treinos, como ele tinha perguntado, não é? Tendo em conta que vocês estavam a pintar num muro que vocês acabaram por o tornar legal, à beira de uma estação de comboios, da linha de Da Cascais, linha não é? histórica Da linha histórica, onde onde começou, exatamente. E os comboios que eram lindos e continuam ainda a ser, não é? Ali. E o que é que tu tens a dizer sobre isso nessa para mim, altura? Eu vou-vos dizer, eu tenho uma paixão enorme pelo grafite em comboios, como vocês todos sabem. agora vamos pintar um comboio hoje. O grafite em edição começou nos comboios. Sim. E espero que não acabe, mas se algum dia acabar, vai acabar nos comboios também. Portanto, eu tenho um respeito enorme pelo pessoal que trata os comboios por tudo e estão lá todas as semanas a dar o litro para se manterem sempre, para manterem a cena dos comboios. Os seguranças, não é? Muitas vezes que é daqui a 50 anos vai estar a estudar os gajos que começaram o grafite e os comboios, claro. Não sei, se calhar vai falar para Sim, nos comboios talvez também. Tens um museu novo, Mas diz-me uma coisa, já em relação ao comboio, só para não fugir dos comboios, apesar de já termos falado aqui do street art, grafite, né? O grafite no seu estado mais puro começou nos comboios. Aqui em Lisboa, tu és de Lisboa, é grande Lisboa. Certo? Qual é o comboio mais bonito
Tu já viste a peça mais bonita? Qual é que é o comboio que tu viste? Qual é que é? Não é a peça mais bonita, atenção, não é a peça mais bonita. Qual é que é o comboio? Qual é a linha? Qual é que é o comboio das linhas que a gente tem aqui? Os comboios Eu passam posso linha falar. de Cascais e linha de Sintra, mas Epá, há outra. não é? eu já há alguns anos que não ando de comboio Eu regularmente. já uso o comboio da linha de Sintra. A não ser o double deck. Não, o double deck. Mas é um modelo só, tirando isso. É feio esse comboio. Mas tirando esses, ou seja, desses dois, qual é que é o Pá, eu posso contar uma história de uma cena que ainda mais bonito? me tocou. Eu não ando muito de comboio, hoje em dia já não ando tanto de comboio como andava. Mas há um tempo tive que apanhar o comboio, há uns anos atrás tive que apanhar o comboio e os comboios estavam todos limpos, não sei o quê, de repente chega um comboio, tinha um Obeid, um Sled, um Keim, acho eu, KAIM, Keim e um Buni. E de repente o comboio chega e eu fiquei... Comboio da onde? Linha de Sintra? Não, e eu fiquei mesmo, isto é que é gráfico, segunda tinta. Fiquei logo, estava um bocado em baixo e vi aquela cena. Só para E fiquei logo tipo, Então é o comboio que tu mais gostas, também tu és dali, né? Também é o que te habituaste sim, sempre a mas ter. eu gosto muito da linha de Sintra, acho que os panels da linha de Sintra, fica muito bom, o modelo é bué da boa. Mas é um bocado isso. Há uns anos atrás, por acaso, agora, só para terminar essa história, há uns anos atrás conheci uns alemães que estavam cá também e acabámos por ir pintar. E os gajos diziam, eu gosto muito de Lisboa, tem grafite por todo lado, tipo, é uma cidade que tu sentes que tem vida. E eu fiquei assim um bocado, o que queres dizer? Estávamos numa altura em que o pessoal estava já a passar, isto está tudo arriscado, eu barco alto e não sei o quê. O que queres dizer com isso, meu? E o gajo disse, eu para mim, se entrar num sítio e não tem um único risco na parede, não tem um tag, não tem um grafite, parece que não vive ali ninguém, parece que aquilo está morto. Não há movimento. Portanto, para mim, eu entro num sítio, vejo um tag, vejo uma cena e digo, sinto bem, porra, existe vida aqui, mesmo, está aqui, Os está a alemães têm um acontecer. pouco disso, chegas a Berlim, sentes isso. Olha, falar em Berlim, não foram vocês dois? Foram a Berlim. Fiz uma viagem com Contem mais essa história, digam-me o que é que se passou aí. Foi a primeira viagem acho que fizemos mesmo com esse contexto e com essa missão. Não, vamos fazer uma viagem. Foram para pintar? Fomos curtir e pintar. Curtir, Fazer conhecer. De ver Moraes e... Fomos ver. Qual é a vossa cru mesmo? Mas antes de contar a história, foi em que ano mais ou menos que foram? 2015. 2015. Este gajo desafiou-me para ir e ele, siga, já estávamos a falar há bastante tempo. Escolhemos Berlim. O gajo não podia, mas para a próxima vai. Escolhemos Berlim, acho que foi muito bem escolhido. Uma cidade muito boa. E na altura eu ainda estava meio tipo, mas vamos pintar, ou vamos só ver, vamos pintar. E o gajo, não, vamos pintar. Ok. Então fomos lá a uma loja, comprámos as lâminas. Aquilo, toda essa Sabem operação. Qual foi a loja? Não. Não me lembro. Yard 5 não. Berlim Não me lembro. Mas é capaz. Era muito grande. Lembro-me da loja em si, lembro-me da loja em si. Tinha assim dois balcões, um bué da grande aqui e outro do lado direito. Assim. Quando entras tens logo um balcão do lado lado direito e outro bué da grande. depois assim. um espaço enorme. Eu era para ter vindo com a camisola dos gajos hoje. Eu é que disse, não vou representar os gajos. Mas pronto, entrámos lá e todo o cenário para comprar latas, não podemos entrar com mochilas, não sei o quê, não podemos ver as latas, temos que escolher e os gajos é que vão buscar. Tudo uma cena assim muito estranha. Nós depois perguntámos, onde é que podemos pintar mesmo aquela cena, tipo, vamos pintar para ali, caralho, lá fomos. Chegámos lá, uma hora parque, um muro do caraças. Uma hora parque? Uma hora parque. Muro do caraças, um monte de gente a pintar, e nós tipo, será que há uma jam ou uma cena assim? Perguntámos lá a um gajo, o gajo disse, não, isto até está pouca gente hoje, isto é sempre assim. Uma qualidade muito diferente da nossa, nós aqui, chegamos lá e conhecemos toda a gente. Pronto. E se vai alguém fazer um muro daquele tamanho, nós sabemos. Normalmente sabemos. Mais ou menos? Normalmente sabemos. Começámos, escolhemos lá o nosso spot, começámos a pintar e tal, não sei o quê, estávamos já vendo grandes movimentações ali à volta e não sei o quê. Fomos outra vez falar com o gajo e disse,
vocês têm que se despachar porque, pá, às vezes há pessoal que está atrás de vocês à espera que vocês acabem para passar por cima e nós, então ficámos assim um bocado Cena naquela, maluca. começámos a atrasar um bocadinho o greve para ver se o pessoal se ia embora e tal, então assim aqui, lá conseguimos acabar, só que já estava quase a ficar de noite, pá. Nem foto tirámos como deve ser. Tirámos uma foto manhosa, pá, e dissemos, pá, Daquela. amanhã vamos ficar de manhãzinho, pá, ver se ainda cá está para tirar uma foto em condições. Pá, sacámos a foto, pá, altamente. Passámos lá mais umas horas, pá, um grande spot, pá, mesmo relax. Sim, E depois aquela- passaram lá Tem mais aquele tarde e já ato não cá estava em lá. baixo, que o pessoal está sempre a fazer Música, mas aquilo não deve ter durado muito. Pá, mas foi muito fixe ter essa ideia como é que é o greve nas outras cidades e como é que o greve é levado e como é que as pessoas encaram aquilo. Pá, e Berlim é das cidades mais fixes que eu já vi nesse aspecto. Que é mesmo- Vocês estiveram lá naquele spot em Berlim que é tipo como se fábrica. fosse aqui o LX Factory? Estiveram Não lá? tivemos. Não. O mais mítico é mesmo o muro, não é? Sim, sim, Não, mas sim, o que eu estou estou a a falar, ver mas o que eu estou a falar Não, não, a fábrica foi é mais greve também, conhecida. estás a ver, também Bicicleta foi greve. andámos E estavam lá greves tugas quando eu fui lá. a cidade toda a Quando eu fui ver. lá estava lá tipo greves tugas, por isso é que eu estou a perguntar. Não, por acaso eu não me lembro quem é que era. Quem é que Qual era para Quem é que era, mano? Era tu, sabe, pá, se calhar não Mas vou pronto, lembrar. olha, essa fábrica é muito conhecida, é muito fixe. E agora, vamos passar um bocadinho à frente, como é que é? Vamos continuar ali? Beber mais uma cervejinha? Olha, A parede, era não só sei, para está a sozinho. Então, Kev, parede finalizada. O que é que achaste deste dia e do projeto que está a ser criado? Pá, foi um dia muito bem passado, boa conversa, boa troca de ideias. Acho que é sempre bom estar com o pessoal que vive o greve da mesma maneira e, portanto, o que vocês estão a fazer aqui é uma coisa muito boa, não só para a cultura do greve, para nós que estamos dentro do greve, mas para toda a gente que não sabe o que é, e é bom ficar a conhecer um bocadinho mais do que nós fazemos, da história e de como é que isto vai evoluir de alguma maneira e o que pensar disso. Acho que isso é uma coisa positiva que se tira deste dia. Ok, boa, ainda bem. E que artista gostavas de ver aqui a ser entrevistado por nós? Pá, e se tens alguma sugestão também para a gente poder melhorar em alguma coisa? É pá, melhorar só se for cerveja constante, tipo uma cena de tirar cerveja. Acho que é a única cena que eu estou a ver. Pá, de resto está impecável. E quem eu gostava mesmo de ver aqui, pá, a pessoa que me fez pintar mesmo mais a sério, que foi o Case One, neste momento ao Bay, era a pessoa que eu mais gostava de ver aqui. Estamos à espera de ser, já. Espero que sim. E, pá, e foi um prazer ter-te aqui, mano. E, Pá, obrigado. grande respect. Obrigado por me terem convidado. Pá, espero que continue a ser tão fixe como foi hoje, man, e muita força, man. É isso. Obrigado. É isso, mano. Não, man, É isso. está-se bem. Obrigado, mano. Valeu. Foi. Pá, é isto que nós queremos, mano. É isso. É isso, né?